Oi gente, eu sou a Glaucia de Paiva e você está mais uma vez no canal Sempre Livros. Bom, hoje eu vou falar do livro Estrelas Além do Tempo, escrito pela Margolies Schalterla. O que é que acontece? Eu vi o filme. Esse filme está concorrendo a melhor filme no Oscar 2017 e em outras categorias também. E o filme é maravilhoso, gente. Geralmente a gente vê o filme e ou tem pessoas que não gostam de ler o livro depois, ou querem ver o filme depois de ler o livro. E aquelas pessoas que leem o livro e veem o filme, geralmente acham que o livro é muito melhor. No meu caso tem sempre sido assim, né? Eu sempre acho que o livro foi bem melhor do que o filme. Então quando eu vi aquele filme maravilhoso, uma história excelente, eu resolvi comprar o livro correndo e trouxe aqui para vocês. E li, pensando assim, esse livro vai ser maravilhoso, porque se o filme foi daquele jeito, imagina o livro como é que vai ser. Só que não, porque realmente depois eu fui ver que ele está concorrendo ao Oscar também de melhor roteiro adaptado. O filme, ele foi feito inspirado nesse livro. Ele não foi assim uma cópia fiel do livro, nem sequer parecida do livro. O livro apenas inspirou o filme. Então quem arrebentou mesmo foi o roteirista do filme, tá? Porque o que acontece aqui? A Margolies Schalterla, eu acho que é assim que se pronuncia, ela não é uma escritora, tá? Ela trabalha na NASA, no arquivo digital das mulheres que trabalharam lá. Então ela teve acesso ao arquivo de toda a época, né? Esse livro, na verdade, ele começa na Segunda Guerra Mundial e chega à época em que o homem chega à Lua. Então o filme em si, ele passa só na corrida espacial, né? Aquela corrida espacial que é entre a União Soviética e os Estados Unidos. No filme, ele é cativante porque ele conta a história de três mulheres, três personagens negras que em plena época de segregação racial que tinha nos Estados Unidos, onde uma mulher negra não podia ir no banheiro de uma mulher branca, onde uma mulher negra não podia trabalhar ao lado de uma pessoa branca, não podia se casar com uma pessoa branca. Então, não frequentavam mesmo as mesmas escolas, tinha escolas para negros e escolas para brancos. Então, nessa época, mulheres, várias delas negras, formadas em matemática, formadas em física, algumas poucas engenheiras, trabalharam na NASA na época dessa corrida espacial. E elas eram chamadas de computadoras. Na NASA não tinha nem o primeiro IBM chegado ainda. Então eram elas que faziam o cálculo na calculadora e na mão. Então todos os cálculos da corrida espacial basicamente foram feitos, né, até a chegada do primeiro computador da IBM, que era um computador enorme que ocupava uma sala inteira, digamos assim, era tudo feito à mão. Você pega o livro e você pensa que você vai ler aquelas três histórias daquelas três mulheres. Não é isso que acontece, gente. O que a autora faz? Ela pega da Segunda Guerra Mundial, que no filme não acontece isso, o filme só mostra mesmo a corrida espacial, tá? E a história daquelas três mulheres encaixadas ali na NASA trabalhando, e aquelas três mulheres realmente trabalharam lá, e estão aqui no livro, as três mulheres, só que aqui no livro não tem só as três mulheres, tem várias mulheres. No filme também, fazendo figuração, ok. Mas aqui no livro ela fala tantos nomes de tantas mulheres, de tantos homens, de tantas pessoas, que a gente já fica perdido, cansativo. O roteirista do filme, para vocês verem como ele realmente mudou a protagonista. Essa capa aqui retrata o filme, porque é feita com os atores, os personagens, na verdade, né, do filme, né? Tem todo mundo aqui, ok. E a Catherine está aqui no centro, como a protagonista mesmo. E a Dorothy está aqui no cantinho. Tanto que ela está concorrendo, a Dorothy, para o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Não como
para o Oscar de melhor atriz, e sim coadjuvante, ou seja, o papel principal não é o dela. No livro, aqui no meio tem umas fotos, a Catherine não aparece em foto nenhuma, só aparece a Dorothy. Então a autora, ela fala muito mais da Dorothy e do papel da Dorothy do que da Catherine. Sem contar que ela fala termos técnicos da aviação, termos técnicos de propulsão, enfim, de coisas de foguetes, né, cálculos de reentrada. Então é um livro que é interessante para pessoas que trabalham nessa área. Bom, é isso, gente, foi decepcionante para mim. Para quem gosta de romance, eu pensei que eu fosse ler uma história bonita aqui, né? E aqui tem uma história bacana, tem uma história de superação, né, dos negros na época de segregação nos Estados Unidos, uma história de conquistas, de luta para conquistar o seu espaço. Tem tudo isso, só que no geral, para as pessoas que estão procurando um romance histórico, um romance daquela época, não vão encontrar um romance nesse livro. Esse livro não é um romance. Esse livro, para mim, ele é praticamente um trabalho científico. Eu, particularmente, não gostei. Eu esperava ler a história daquelas mulheres. A minha expectativa era essa. Era ler a história daquelas mulheres, que foi tão bem contada no filme. Eu pensei que eu fosse ver aqui no livro de uma forma muito melhor contada ainda pela autora. E é o que eu falei, vai interessar sim, mas para pessoas de ramos específicos, ok? Então, para mim não funcionou, mas gosto não se discute, né? Então, por favor, quem não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostaram do vídeo, curtam, por favor, né? A gente agradece. E coloca opinião lá, eu gostei, eu não gostei, eu discordo, eu vou ler assim mesmo, enfim, vocês é que sabem, tá bom? Um beijo!